todos, em nome da Folha, da editora WMF, Martins Fontes e da Livraria da Vila. Eu agradeço a presença de vocês. Meu nome é Cassiano Elec Machado, sou o editor do caderno Ilustríssima da Folha e eu tenho hoje a alegria de estar aqui com esse grande jornalista e escritor, o Hector Feliciano, que eu vou apresentar. Bom, o Hector, ele nasceu nos Estados Unidos, na Pensilvânia, mas é porto-riquenho, é de família porto-riquenha e vive atualmente na capital San Juan. O Hector Feliciano estudou História e História da Arte na Brandeis University, em Massachusetts, fez mestrado na Columbia University, em Nova York, e doutorado em Literatura na Universidade de Paris. Há 25 anos, enquanto fazia uma reportagem para o jornal Los Angeles Times, em Paris, ele era o correspondente do jornal na Europa, começou uma pesquisa com grande impacto na sua vida e também no cenário do jornalismo e da historiografia sobre a arte do século XX. Pode parecer uma coisa um pouco grandiloquente que eu estou dizendo, mas de fato teve impactos muito sérios essa pesquisa dele. O resultado dessa investigação, que foi apoiada pela bolsa National Arts Journalism Fellowship Program da Columbia, está condensado nesse livro que eu acabei de apresentar, o Desaparecido, que a Martins Fontes lança com tradução da Silvana Kobuti Leite e que vocês podem comprar aqui na saída e pedir autógrafos para o Hector. O livro foi publicado originalmente em 1994 e colaborou muito para a revitalização do debate a respeito do maior roubo de arte do século XX, praticado pelos nazistas entre meados dos anos 30 até o final da Segunda Guerra Mundial. Nas contas do Feliciano foram desapropriadas só na França cerca de 100 mil pinturas, 500 mil móveis e cerca de 1 milhão de livros e manuscritos. O livro dele foi publicado em muitos países e, nesses países, acelerou o processo tanto de restituição de obras para famílias judias, para identificação de obras mantidas de maneira ilegal em acervos de museus, inclusive museus como Pompidou e o Louvre, ele vai nos explicar, e reacendeu o debate sobre a legislação ligada às obras de arte expropriadas pelos nazistas. Por conta de desdobramentos do livro dele, inclusive novos pactos foram firmados, quer dizer, não como consequência desse debate muito bem levantado por ele, pactos foram firmados, como um pacto em Washington, muito importante, que ele também pode falar. Esse tema voltou ao noticiário mundial em novembro, quando a revista alemã Focus publicou uma reportagem sobre uma coleção de mais de 1000 obras de arte que estavam em posse de um senhor de Munique, filho de um dos marchands que trabalharam para o Hitler, o Hildebrand Gurlitt. Entre as obras encontradas com o Gurlitt estava uma odalisca pintada por Matisse, na verdade uma mulher pintada pelo Matisse, que aparecia inclusive no livro do Hector, e sobre um assunto que ele também vai abordar aqui. Desculpem, está falhando aqui. Essa pintura tinha feito parte da coleção do marchand judeu Paul Rosenberg, um dos 5 grandes marchands judeus abordados pela pesquisa dele. Em entrevista à Ilustríssima no final do ano passado, o Hector disse que 1/4, mais ou menos, dessas 100 mil pinturas roubadas na França não tinham sido restituídas ainda. Cerca de 25 mil pinturas ainda têm o paradeiro desconhecido. Como disse numa reportagem desse mês da Vanity Fair, o bilionário americano Ronald Lauder, essas pinturas são as últimas prisioneiras da Segunda Guerra Mundial.
Então, o Hector Feliciano, eu convido ele agora a falar um pouco sobre essa pesquisa dele, como começou. Ele vai fazer uma exposição, mostrar umas obras e depois a gente volta, eu faço algumas perguntas e perguntas do público também. Obrigado, Hector. Obrigado, Cassiano, e obrigado à livraria e ao editor. Eu vou tentar falar portunhol e depois eu vou terminar provavelmente falando em espanhol, mas eu vou tentar. O roubo da arte é provavelmente a melhor maneira de compreender sabendo que o Hitler, de todos os ditadores da época, Stalin, Mussolini, Franco, Salazar, de todos, o Hitler o único que tinha se interessado muito pessoalmente na arte. Ele tinha tentado ingressar na Escola de Belas Artes da Viena 2 vezes e não logrou. Não? Depois tentou ingressar na Escola de Arquitetura e não logrou. Depois, a arte para ele, para Hitler, foi toda a sua vida um objeto muito, muito importante. Ele conhecia a arte do Renascimento muito bem, conhecia a arte alemã, e depois tinha uma coleção nos anos 20, tinha uma coleção que não era ruim, tá bom. Né? E quando chega ao poder, ele vai começar a criar um projeto de museu do arte nazista, do arte alemão, do arte germânico, que inclui o arte holandês e o arte flamenco. Para esses fins, ele vai começar a roubar, a confiscar as obras de arte da Europa conquistada. Em Paris, quando eles chegam a Paris no junho de 1940, do primeiro dia, os nazistas vão ter listas inteiras das obras que precisam roubar para eles. Eles não consideravam que roubar era roubar. Para eles era possuir o que era deles, como conquistadores. Quando chegam a Paris, eles vão chegar na capital cultural do mundo, então. E a capital cultural, Nova York, Londres, não existiam como capitais culturais. Era só Paris. Paris era o lugar onde se trabalhava o arte moderno. Picasso e Matisse estavam muito ativos. Era o lugar onde se escrevia sobre a arte. Era o lugar onde se colecionava sobre o arte. E as galerias, os museus estavam lá. E quando, na final da guerra, os nazistas vão ter confiscado umas 100.000 obras que você mencionou, para ter uma ideia da quantidade. A coleção central do Museu de Arte Moderno de Nova York, o MoMA, a coleção central faz 2.500 peças. 100.000 é astronômico, realmente. E eles vão roubar não só arte, mas móveis e também manuscritos e livros. Eles vão roubar 500.000 de móveis e 1 milhão de manuscritos e livros. Eles vão roubar dos judeus, dos maçones, francmaçones
e dos opositores políticos. Opositores políticos, gente de esquerda, não tinham quadro, não tinham arte, mas tinham grandes coleções de bibliotecas de livros muito importantes. Quando chegam a Paris, eles vão tentar buscar as obras importantes do arte germânico que se encontravam em Paris. Preciso lembrar que a estética germânica cria-se no século XIX. Ao princípio do século XIX, cria-se a estética germânica que compreende não só a Alemanha, mas compreende, como diz, compreende a Holanda, compreende os países flamencos e os países escandinavos. Eles vão seguir a pista dos quadros da coleção Rothschild. Por quê? Porque os Rothschild são de origem alemã e têm a mesma estética germânica. A sua coleção é uma coleção de arte germânico geral, e pois o astrônomo de Vermeer é uma das peças essenciais, não? Centrais da coleção. E eles vão ter finalmente no mês de outubro, 1940, no mês de outubro, eles vão achar, eles vão levar para o Jeu de Paume, eles vão utilizar o Jeu de Paume, o museu do Jeu de Paume é um museu pequenininho que existe no Jardin des Tuileries, e eles vão utilizar como depósito para o arte roubado. E no Jeu de Paume, eles vão escolher as obras que eles quiserem para eles, e depois as obras de arte moderno, que são consideradas obras de arte degenerado, eles vão trocar no mercado parisiense, e depois eles vão também trocar no mercado de Suíça. Eles vão utilizar a valise diplomatique para cruzar a fronteira, sim? E depois eles vão trocar lá. É importante lembrar que no meio da guerra o roubo de arte é tão importante para os nazistas como ganhar uma batalha, como ganhar território. Tem 60 pessoas que vão trabalhar em Paris. Tem caminhões, tem gasolina, tem tudo para roubar. E para eles é tão essencial como ganhar uma batalha. Em realidade, é ganhar uma batalha cultural. É preciso saber que um sistema totalitário, não autoritário, mas totalitário, ele tem um projeto para todos os elementos da sociedade. E ganhar a batalha cultural era tão importante como ganhar a batalha militar. Não? E, finalmente, eles vão encontrar o Vermeer, eles vão levar para o Jeu de Paume, e do Jeu de Paume eles vão levar para a Alemanha. E depois, vocês podem ver o astrônomo lá, no meio. Essa é uma foto dos Rothschild, é uma foto que tem os flamencos, holandeses, alemães. Tudo o que vocês veem lá, o escritório, não? O escritório, escrivaninha, as cadeiras, tudo vai ser roubado.
E os alemães têm uma alma de contador, de contábil, não? Eles vão estabelecer listas para todos. Eles vão estabelecer inventários de confiscação muito pormenorizados dos objetos que você que eles vão roubar. Quando eu achei os inventários na pesquisa, foi muito importante para mim, porque eles se transformaram em os melhores documentos que eu tinha para seguir o rastro das obras. Era muito importante. Eu vou mostrar a vocês mais tarde uma folha de um dos inventários. E eu disse que eu tinha muita sorte que foram alemães, que eles gostavam das listas. Se foram latino-americanos, seria um desastre, não? Não tinha rastro, nada. Não? Depois, tudo que vocês veem foi roubado e tudo foi inventoriado. Inventoriado, sim. Tudo foi na lista. Um detalhe, a tela, não? A tela que cobre as paredes é a mesma tela que cobre as paredes de todas as casas dos Rothschild no mundo. O papel, mas não é papel, não é tecido. Eu utilizo papel, eu não tenho dinheiro. Eles utilizam tecido. É um tecido feito na mesma factoria depois de 200 anos. Pois, sim. A próxima. Se é um Frans Hals, holandês, mesma estética germânica. É uma foto dos Rothschild. As fotos eu tinha conseguido com os Rothschild. Foi muito difícil ao princípio falar com a gente não queria falar nada. Era muito complicado. Tinha falado com eles, mas eles queriam saber se eu era um caçador de tesouro, sim? Se eu queria saber chisme, como fofoca, isso, sim? E pois era muito importante mostrar que não, que o meu interesse era só a pesquisa, mas era muito complicado, também porque era um momento de muita dor, de muito sofrimento. Eu compreendi muito bem essa ideia, não, do sofrimento que significava. Ainda quando tinha recuperado muitas das obras, tinha o sofrimento. Era muito importante. Sim. O inventário de confiscação listava 5.003, 5.004 obras. É gigantesca. É uma coleção de obras desse nível. É excelentíssima. Né? Sim. A próxima. Sim, aqui é o barão Robert de Rothschild. Ele está na sua casa, que é diante do Palácio Presidencial de Paris, do Palácio de l'Élysée. Está sentado como na cadeira diante da sua coleção de enamels, esmaltes, sim, esmaltes do Renascimento de Limoges. É uma coleção que eles têm ainda, hoje. O Robert, fugiu para Canadá, e a casa
foi tomada por um geral da Força Aérea nazista, e o mordomo do barão ficou na casa para proteger as obras, para proteger muitas das obras, e o mordomo tinha um primo que era bombeiro, e a casa cobre todo um quarteirão da cidade, e tem uma entrada por uma rua e uma outra pela outra. E o bombeiro, o primo e o mordomo, eles têm criado um fogo falso numa entrada, e depois o geral e os soldados têm ido para lá, não? E, entretanto, o bombeiro e o mordomo saíram pela outra porta com a prateria, com a prata da família Rothschild, e têm escondido ela numa outra casa. A próxima. Isso é arte degenerado. É Picasso. Arte degenerado é a arte que Hitler chamou nas suas memórias, no Mein Kampf, ele chamou arte de mentes degeneradas. Ele falava precisamente do cubismo, do dadaísmo, do surrealismo. E para eles é uma arte que eles não compreenderam nunca compreenderam a arte moderna. E aqui vocês veem muito simplesmente como Picasso criava uma paisagem marina, não, com 3, 4 linhas. É um nudo com nada, com muito pouca coisa. É um quadro que o dono era Paul Rosenberg. Paul Rosenberg era o marchand mais importante dos anos 20 e 30 em Paris. Ele era o marchand exclusivo de Picasso, Matisse, Braque e Léger. Tudo arte moderna, sim, da época. Sim. O Paul Rosenberg provavelmente vocês conhecem, Paul Rosenberg, a sua neta, Anne Sinclair, que era a mulher do Strauss-Kahn. Do Strauss-Kahn, que vocês conhecem, o banqueiro, não? Sim, Dominique Strauss-Kahn, sim. Do Fundo Monetário Internacional, sim. Pois, esse quadro tem sido roubado na casa de Rosenberg, e depois foi trazido para o Jeu de Paume. Eu vou mostrar uma foto no Jeu de Paume onde veio o quadro, sim, no março de 1942. Sim, próximo. Sim, é um Degas, Mademoiselle Dio. Foto branco e negro, foto branco e negro, nesta pesquisa, quer dizer, foto de antes da guerra. Foto cor e foto depois da guerra. É muito importante. E o Degas é um quadro de Paul Rosenberg. Foi roubado pela embaixada alemã em Paris. Tinha 3 serviços nazistas que laboravam para o roubo, ao princípio. A embaixada, o exército, é um serviço especial. Hitler, ele funcionava assim, ele enviava 2, 3, 4 a trabalhar no mesmo tema, para poder pelear eles. E assim não uniam-se contra ele.
Sim, era muito, muito inteligente. E foi roubado e depois foi trazido na Áustria e temos uma história bastante interessante, se puderam. Ah, não. Não? 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 Ah, não. Antes. Não, antes. Não. Ah, não. Não, antes. Não, vamos antes. Antes. Ah, bom. Sim, tá bom. Sim, sumiu foi roubado. Sim. O quadro tinha uma história interessante. Figurava, a foto em cor, figurava numa revista britânica que se chama Apollo Review, uma revista muito, muito conhecida da história da arte. E uma parente do Paul Rosenberg, em Nova York, olhava a revista e depois veio o quadro. E o quadro era uma publicidade para uma subasta, como se diz? Leilão, sim, para um leilão na Alemanha do quadro. Ela, de Nova York, ela ligou para Hamburgo, onde ficava a galeria que ia fazer o leilão, e lá a galeria diz: eu vou informar, comunicar ao dono, e você liga em 2 dias. E depois, quando ela ligou, o quadro tinha desaparecido. Sim, é normal. E quando eu publiquei o livro, um marchand de Nova York tem me dito que o quadro ele tinha visto em Nova York, depois do incidente em Hamburgo, num leilão de Nova York. E continua desaparecido. E eu não acredito que os quadros aqui tinham sido destruídos. Não, porque são quadros que depois, desde o momento, desde a guerra, têm sido manipulados por gente que conhece da arte. E a gente que conhece da arte não vai destruir. Geralmente não vai destruir. Eles vão fazer o impossível por não destruir. Sim? E eu acredito que que existe. O quadro existe ainda. Sim. Próxima. Sim. Isso é uma foto muito ruim do Matisse. É o Matisse de Gurlitt. É um Matisse que apareceu em Munique no mês de dezembro. Ele tinha estudado em Paris, foi roubado da coleção de Paul Rosenberg, e depois lá ele tinha desaparecido, foi roubado pelos nazistas, pois trocado por um galerista alemão que morava em Paris, e depois o galerista tem sido interrogado, eu tinha a interrogação do galerista, mas ele mentia constantemente, era muito, muito difícil saber a verdade e a mentira. E depois ele tinha dito que o quadro foi para a Alemanha, mas eu não sabia, porque normalmente Hitler tinha dito que tinha proibido que os quadros de arte degenerado entraram na Alemanha. Era proibido. E depois, mas aparentemente entrou na Alemanha.
entrou e estava em Munique. Sim. Agora é um quadro, hoje, no New York Times, tem um artigo que diz que finalmente eles vão restituir a família Rosenberg, mas tem outra pessoa, outra família, que reclama o quadro. Mas tem hoje no artigo, diz que eles vão finalmente fazer um estudo muito profundo de todas as obras, 1282 obras, para ver quais são roubadas, quais não são roubadas. Algumas não são roubadas, algumas. Sim. É um Matisse da coleção Paul Rosenberg. Não tenho nenhuma pista, nada. Depois o roubo, mas é um quadro grande, como dizia antes, eu acredito que não tem sido destruído. É impossível. É possível que fique numa casa privada, com gente que não se interessa particularmente ao Matisse, que não tinha emprestado para exposições. Sim. É outro Matisse, Odalisque Assis par terre, Odalisque no chão. É um quadro dos anos 20 de Matisse, quando ele pintava muito as odaliscas. Esse quadro figura no meu livro. E a neta de Paul Rosenberg, quando o livro saiu em Nova York, em inglês, a neta tem levado para uma festa. E na festa, tem outro convidado na festa, que começou a ver, e viu essa foto e disse: eu conheço essa foto, esse quadro, porque estava na casa dos meus avós, em Seattle, toda a minha vida. Ele diz a neta, eu morava em Paris, depois a neta tem me ligado, e eu contatei o museu de Seattle, e eles têm enviado a imagem seguinte. Sim, é muito mais lindo, não? Sim. E depois, antes de fazer uma reclamação, é necessário não cobrir-se de ridículo, não? É muito necessário. E depois é necessário saber se é o mesmo quadro, porque Matisse tem feito 4, 5, 6 odaliscas assim. E depois eu utilizei o sistema dos conhecedores da arte, que é você tira os detalhes, pega os detalhes ínfimos para saber se é o mesmo quadro. Por exemplo, no vaso, eu comparei os pontos, as manchas, os dedos, os olhos, todos os detalhes marginais. É muito importante. Uma vez que eu estive seguro, eles reclamaram, e depois o quadro foi restituído à família Rosenberg, foi vendido por 20 milhões de dólares ao dono dos cassinos, Steve Wynn, que fez a Torre Eiffel, Paris, nas Vegas. Sim, era para as Vegas, para o cassino das Vegas. Sim, sim. Sim, os ladrões, geralmente, não gostam de ser fotografiados. Mas aqui é muito interessante, porque o Hermann Göring era o número 2 do regime nazi, era o homem mais famoso antes que o Hitler,
era um homem muito, muito famoso, porque na Primeira Guerra Mundial ele foi o sucessor do Barão Rosso, do Barão Vermelho. Ah? O italiano começa. Sim. E depois ele foi o sucessor na Força Aérea, principiante, não? que começava. Ele era um herói nacional. E quando ele uniu-se ao Partido Nazista, foi um grande evento. Que um herói nacional como ele tenha se unido ao Partido Nazista. Ele conhecia da arte e tinha uma coleção muito, muito importante. Quando ele começa a compreender o sistema de roubos, ele começa a controlar a gente do Jeu de Paume. E o sistema de roubo era controlado pelo escritório pessoal de Hitler, pelo secretário Martin Bormann. Mas Göring compreende a importância das obras roubadas para a sua coleção. Ele começa a controlar as pessoas que trabalham no Jeu de Paume. Ou está vestido... para mim, essa foto é uma janela na psicologia do roubo nazista. Ele está vestido em civil, não está, normalmente ele vestia sempre de militar, de grande mariscal. E lá está vestido em civil, fuma um cigarro, um charuto, e está observando a uma obra da coleção David Weil, são banqueiros, da Banco Lazar, que existe ainda, e o homem que está lá se chama Gunther Schidlowski, é um tenente. Eu falei com ele tinha 90 anos quando eu falei com ele. Ele era historiador da arte medieval, mas era muito leal, e depois foi colocado no Jeu de Paume para trabalhar com as obras roubadas. E depois da guerra, ele vai esquecer os seus conhecimentos medievais e vai se especializar no arte moderno, no arte degenerado. Sim, porque tinha visto tanta obra degenerada, assim que ele vai... E depois eu falei com ele, eu perguntei a ele por que você fazia. Ele tem me respondido, é uma outra época, você não compreende, é uma outra época, obedecia a ordens, era a única maneira de sobreviver. O homem que fica lá na direita é um militar. Ele abre uma garrafa de champanhe. Depois é uma ideia, não? Da situação, do que significava para Göring vir no Jeu de Paume, ver o arte roubado, a selecionar, escolher as suas obras para a sua coleção. Era muito, muito importante. E ele foi pessoalmente mais de 20 vezes no Jeu de Paume, né? Sim, ele foi. Sim, ele veio muitas vezes, trazia o seu treino, e depois com o trem ele partia para Berlim com um trem cheio de coisas para a sua coleção. Para ele era muito, muito importante. Como eu dizia, era tão importante como ganhar uma batalha militar, terreno. Mas como eu dizia, é uma janela na psicologia dessa gente. Sim? E depois, ele permitiu ao fotógrafo ele permitiu tudo, não? Sim. Bom. Sim, Alphonse Kahn é um dos grandes colecionistas da arte, da época da arte moderna.
ele possuía mais de 26 Picassos, com o Arlequino que se acha hoje no Museu de Arte Moderno de Nova York. Alphonse Kahn era uma espécie de cosmopolita muito elegante, era aluno com Marcel Proust. Marcel Proust é o novelista, não? Romancista, que tinha escrito na busca do tempo perdido. Sim? E pois ele, Alphonse Kahn, era um dos modelos utilizados para um dos personagens principais da búsqueda, Charles Swann. Charles Swann se escreve com doble N. Kahn se escreve com doble N. E Marcel Proust vinha na sua casa para observar ele, para observar como metia as louvas, não? Sim, as louvas. Mas Alphonse Kahn era muito, muito cortês e não queria dizer de ir embora, não? E sofria muito. Ele escrevia depois no diário e dizia: sofro muito porque não. Dizia a Marcel Proust de ir embora, não? E depois Marcel Proust ficava muito, muito tempo na sua casa observando. Sim. Quando o primeiro tomo de Marcel Proust saiu, o Alphonse Kahn diz: Marcel Proust não conhece a nobreza e a burguesia francesa. Não conhece. Para nós é uma sorte de enciclopédia, não? Mas para ele não. Ele dizia: não conhece nada. Sim. Sim, é a casa de Alphonse Kahn. Alphonse Kahn era muito conhecido porque na época o colecionista, a burguesia, a nobreza, eles decoravam na sua casa num estilo. Se eles gostavam do século XIX, era tudo XIX. Se eles gostavam do Ancien Régime, tudo em Ancien Régime. E Alphonse Kahn, ele era muito moderno, porque ele começava a misturança de estilos, mistura de estilos muito diferentes. Nós fazemos a misturança, mas provavelmente porque não temos o dinheiro, não, para ele fazia, porque ele tinha o dinheiro, não? Sim. Mas a mistura, vocês podem ver aqui, tem um sofá do 18, tem uma mesa do fim do 17, tem os quadros cubistas e um busto africano. E era muito, muito importante quando Kahn convidava a um curador à sua casa. Eles falavam, os curadores falavam, tem escrito da curador que diz: eu fui convidado à casa de Kahn, eu vou ver a mistura. Era muito extraordinária. Sim. O homem com guitarra, vocês podem ver a guitarra, o homem lá, é um Braque no Centro Pompidou, era roubado da coleção Alphonse Kahn e foi restituído pelo Centro Pompidou e depois foi vendido por 30 milhões de dólares. Tudo que está em jogo. Para mim, como jornalista cultural, era muito importante, porque eu
eu ficava sempre muito frustrado porque os jornais consideram que o jornalismo cultural é parente da secção viagens, não? Da secção casa, não? E não é sério, não? Eu queria mostrar que não, que é possível descrever sobre a arte, a cultura, e depois com ramificações, não, de finanças, políticas, muito importante, central à sociedade. Eu considero que o jornalismo cultural é central à sociedade, não? E para mim era uma grande alegria, muito, profissionalmente, era uma grande alegria. Sim. Isso é a folha dos muita informação aqui. Tem no alto lá Einsatzstab Rosenberg e o serviço do inventário da confiscação de tem aqui, sim, tem aqui o código. Cada coleção, cada inventário tinha um código. Para a coleção Rothschild era R. Para a coleção Paul Rosenberg era PR. E para a coleção Kahn era KA. E vocês têm toda a informação, tem Kahn Alfonso, tem o lugar onde o roubo ocorreu, Saint-Germain-en-Laye, tem para mim, como jornalista, era muito, muito interessante para poder recriar tudo o roubo, não? E vocês têm aqui, a folha vai do KA 1054 a KA 1065. Tem obras magníficas, tem Bonnard, Vallotton, Bonnard, Picasso, Matisse Braque, Picasso ou Arlequim. Sim? Tem a data de Conceição, tem o médio, no óleo, tem as dimensões e tem informação se foi trocado, se está em restauração, tudo. É muita, muita informação no meio da guerra. E HG, Hermann Göring. São as obras que Hermann Göring escolheu para eles, mas não para a sua coleção. Ele não interessava-se no arte degenerado, era para trocar, para obter melhores quadros para ele. Esse inventário não está publicado ainda, né, na íntegra? Não é público? Não. Eu achei na Koblenz, na Alemanha, nos arquivos alemães da época. Ele estava lá num canto da sala. Eu tinha milhares de inventários. Para mim era muito importante quando eu achei, porque cambiou mudou tudo. Sim, mudou tudo. Só nesse inventário mais de 20 mil pinturas. Sim, é isso. Sim, muita. Sim. E depois detalhadas assim. Sim, aqui, sim. Toda a coleção na França na época, toda a coleção que respeitava-se tinha uma pequena coleção de livros, de manuscritos, de livro de horas. Os livros de horas são os livros da nobreza da época, justo ao princípio do Renascimento, eram o guia para orar no dia. E o Alphonse Kahn tinha 6, 7 peças, assim,
E aqui tem o livro de horas do rei Luís XII de França. É um quadro, é uma obra muito pequenininha, do princípio do Renascimento, muito tipicamente da Europa do Norte. Sim, a próxima. Se vocês vêm aqui para ver a dimensão, é um dedo. E você vê a figura, é São João Batista, tem a história de São João, tem o verdugo que corta a cabeça. Sim, o Carrasco. Carrasco, tem o Carrasco com a cabeça de São João, tem a Salomé com a bandeja, não? Bandeja, sim, com a bandeja, e tem o São João. Mas vocês veem a dimensão. É interessante porque são obras do princípio do Renascimento, quando a arte era ainda artesania, não era considerado arte, muitas vezes, e pois eles são anônimos, são artistas anônimos, não sabemos os nomes, hein? São artistas anônimos. Sim. O próximo. Não? Sim? Sim. Tem outro dos livros de horas, é a Anunciação, vocês podem ver o dedo, a flor, comparação no dedo, sim? Feito com um pelo, não? Uma brocha, não? Um pincel de um pelo. É muito impressionante. A história dessas... Tem o tempo? Tá bem, tá bom. Sim. Bom, eu vou continuar. Sim. É uma obra... tem 6, 7 livros de horas do Alphonse Kahn. Tipo Vincent van Gogh é um quadro que sumiu. Eu não sei onde está. Sumiu inteiramente. Não sei nada. Sim. É um exemplo das casas decoradas num só estilo. A casa de David Weil, banqueiro, pois ele tem decorado no Art Deco da época, os radiadores de calefacção. Como? Aquecedores, assim, os cobre-aquecedores, tinha cobre-aquecedores, pois tinha cobre-aquecedores, e os cobre-aquecedores eram desenhados pelo Giacometti. Sim. São detalhes maravilhosos, não? Pois o quadro é um quadro de Masson, um grande pintor surrealista, que influenciou muito a Jackson Pollock. Ele fugiu para Nova York na guerra. É um quadro muito grande, faz 5, 6 metros. Eu achei no Centro Reina Sofia, em Madrid, no mesmo andar que o Guernica, de Picasso. Pois ele tem sido roubado da família David Weil. Eles têm, a família e o centro têm chegado a um acordo, não? E hoje se encontra lá ainda. Sim. É um banqueiro holandês. Ele não acreditava que o exército francês ia cair. Ele enviou toda a sua coleção a Paris para a proteção, e França caiu. Ele fica na Holanda pensando que estava protegido, não? Pelos amigos e tudo, não estava. Pois no meio da guerra ele
fica muito nervoso e decide partir para a Itália, onde morava sua filha, que eu conheci. Ficava em Florença. Ele e a sua mulher obtiveram um salvo-conduto, e depois, para passar pela Alemanha, Áustria e Itália, quando eles chegaram a Berlim, as tropas SS prenderam eles e depois enviaram a Auschwitz. E depois a sua filha ficou esperando eles, não? Aguardando em Florença. Ela contou-me. Depois, se puder. O quadro é um Degas. Eles eram os donos. E o quadro estava nas paredes do quarto da senhora Goodman, que morreu em Auschwitz. E o quadro é uma foto não muito ruim, é um quadro muito raro, porque Degas raramente pintava no exterior. É uma paisagem do norte de França. E eu participei na restituição, e os netos de Goodman, eles veem o quadro em Chicago, no Instituto de Arte de Chicago, numa exposição, e eles perguntam ao dono para restituir, e o dono diz que não, e depois eles vão à corte, ao tribunal, e a polícia prende. E tinha umas preparações preparações para o processo. São muito em Estados Unidos, muito custoso e muito caro. E eles tinham me falado, tinham me dito, temos já $200,000 de gastos, e ainda o processo não tem começado. Eu fui falar com o diretor do Instituto de Arte de Chicago. Ele propôs de fazer uma valoração do quadro. A metade do quadro, a metade da valor, era para a família Goodman, e a outra metade era perda para o dono. E podia deduzir dos seus dos seus impostos, não? Sim. E depois finalmente foi a primeira grande negociação, não? Depois do meu livro em Estados Unidos. E depois, quando se faz, o museu faz um almoço com o Degas, que eu não tinha visto. Eu tinha visto só essa foto. E a família não tinha visto, salvo a filha, não? Mas os netos, ninguém. E tem feito um grande almoço. Eu cheguei antes que a família. Quando a família chegou, o museu tinha o Degas. Quando a família chegou, eles começaram a chorar. E lá eu compreendi ainda mais a importância do roubo de arte. O roubar arte não é roubar sapatos, é roubar outra coisa. Projeta-se muito na arte. Projeta-se muito importante, tem muito valor simbólico, não? Muito. Os almoços em Estados Unidos, almoços profissionais, não duram às vezes meia hora, 45 minutos. Esse almoço durou 4 horas. E a família estava sentada, como se diz? Não. Sim, estava sentada. Ele dizia,
não quero sair porque eu vou abandonar um parente, alguém da família, não? Era muito comovedor, não? Sim. É isso, é quadro. Sim, é muito lindo. Sim. Está em Chicago hoje. Sim, com o museu. É um buffet. Eu achei esse buffet no Louvre. Eu achei 180 obras no Louvre, 80 em Orsay, 42, 43 em Pompidou. Depois eu achei muitas obras nas embaixadas, nos bancos, no Palácio Presidencial. E agora vai pesquisar no Brasil. Sim. Pois. É um Courbet que se acha no centro, no Museu de Orsay, uma obra magnífica. E os museus não queriam que eu tive acesso às listas. Eu fui perguntar muito inocentemente. É importante, como jornalista de pesquisa, ser muito inocente, não? E perguntar perguntas inocentes, não? Porque tem muita informação, sim? Eu fui perguntar muito inocentemente onde está. Eu tinha escutado, não, das obras que tinham sido roubadas, que se achavam nos museus, temporariamente. Mas temporariamente, 50 anos, temporeiros, não? Eu conhecia já a burocracia, a administração francesa, não? Que é muito sinuosa, não? E depois eu fui perguntar, eles tinham sido muito nervosos, muito nervosos. Eu não compreendia. Eu pensava que era muito simples, não? Eu vou demandar, eu vou pedir a lista, você me dá a lista, eu vou buscar, eu vou achar ou não. E depois, durante 2 anos, eles têm me evadido, não? E depois, finalmente, eu tive que ir aos catálogos dos museus e, por eliminação, eu eliminei a coleção Luís XIV, a coleção Napoleão, e finalmente eu achei que em cada museu as obras sem restituir tinha no código, o código era diferente, mas todas as obras tinham R. Era MNR, o DRR, mas tinha uma R. Que queria dizer restituição. Restituição pendente, não? Que vai ver. Eu perguntei se eu podia falar com a pessoa. Ele tem me dito, não, nós fazemos agora o inventário total de todas as obras. Mas eu disse, mas 50 anos depois, não? É muito tempo. Eles dizem, eu pergunto para falar com o senhor, a senhora que fazia esse inventário. Eles têm me dito, não, ela está muito ocupada, não pode receber você. E finalmente, eu fui aos catálogos e comecei a descobrir obras. Eu pensava que as obras não tinham sido restituídas porque eram obras de segunda ou de terceira classe, ou como se diz em francês, de domingo, de pintores de domingo, não? Mas não eram de domingo, eram da semana laboral normal. Sim, sim. E depois, sim, a próxima. Está acabando, sim. 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 E aqui no Jeu de Paume tinha a sala do fundo. A sala do fundo era a sala onde ia o arte degenerado,
para ser trocado. E isso é uma parte do fundo. Da sala do fundo tem um Picasso aqui, tem as duas irmãs, é um quadro de Matisse que sumiu inteiramente, é uma maravilha, e sumiu, é de 1907. Tem Dalí, tem Léger, tem Renoir, tem muitas obras. E aqui vinham os marchantes franceses, colaboradores, eles vinham para escolher as obras que eles iam trocar com os alemães. E depois eles... Mais ou menos 7 por 1. É isso, sim, podiam sair com 3 Bonnard, 4 Picassos, a cambio de uma estatueta pequenina do medieval, vagamente germânica, não? Sim. Era muito interessante porque a ideologia joga um papel muito, muito importante na arte, para todo tipo de arte. A ideologia joga um papel muito, muito importante. E depois, sim, lá é a próxima. É um Léger, Femme en rouge et vert, Dama em vermelho e verde. É um quadro magnífico da época da contraste das formas de Léger. E o quadro tinha sido roubado. Não, eu achei o quadro no Centro Pompidou. Eu sabia que era um quadro degenerado. Eu sabia que era um quadro que tinha ido para o mercado, porque não podia ir para a Alemanha. Eu comecei a pesquisar e o quadro tinha sido emprestado para 8 exposições no mundo inteiro. E ninguém tinha se interessado no roubo da obra. Todo mundo sabia que tinha sido roubado, mas ninguém tinha se interessado. Bem, eu comecei e um dos catálogos das exposições tinha uma referência a uma foto de um livro que estava esgotado. Não esgotado? E o livro, eu consegui o livro, eu procurei o livro, e eu vi a foto, e a foto é anterior. Sim, eu achei o quadro aqui. Eu redigitalizei a foto, é uma foto muito ruim, eu redigitalizei para ver o grão, não era muito bom, eu redigitalizei, eu achei o quadro lá, e eu sabia já o gosto dos alemães pelas listas, não? Eu tinha trazido de Washington, dos arquivos nacionais de Washington, eu tinha trazido muitos papéis, documentos, e depois um dia eu achei a lista dos quadros que se encontravam nesse quarto em março de 42. E tinha a obra, é uma obra que o dono era Paul Rosenberg, e o quadro tinha, se podemos ver o quadro, por favor, sim. O quadro tinha dois nomes nos inventários nazis. Um era Dama em vermelho e verde, e outro era cavalheiro medieval em armadura. Sim. Eles não compreenderam nunca a arte moderna, não? Sim. Sim. É muito interessante. E depois, sim. Isso é a outra metade do quarto. Tem a cortina, não? Sim. E lá tem as obras boas, as obras onde o Hermann Göring vinha. E lá era o quarto para os colaboracionistas, não? Tem um Chagall,
E lá, aqui, lá tem o nudo de Picasso, que temos visto ao princípio. Sim. Eu redigitalizei agora. Tem um Bonnard aqui. Sim. Próximo. Sim, é um inglês, cubista, não é uma obra muito importante, mas para mim é muito importante, porque é o primeiro quadro que os franceses restituem. Ah? Sim, a próxima. Picasso, da coleção Alphonse Kahn. O inglês anterior era da coleção Alphonse Kahn também. E quando a restituição começou na França, vocês sabem que França impõe modas, não? Pode impor muitas modas. E depois Áustria, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos começaram a restituir obras. E lá, isso é das coleções austriacas, é um Klimt, muito lindo. Outro Klimt. E finalmente, sim, a Dama com Boa, um Klimt muito, muito lindo. Obrigado, eu fiz um esforço monumental para falar em português. Poxa, foi uma verdadeira aula de arte e de português para estrangeiros. Para perguntas, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, por favor. Hector, eu queria saber como continua o seu projeto investigativo. Eu tinha ainda muito material, porque um livro como esse você acopia, não? Uma grande quantidade de documentos, não utiliza todo, não? Tem limitações editoriais, etc., de vida, existenciais, não? E depois eu dou para a gente. Tem tido muitas famílias que eu não falei delas no livro, mas elas têm se comunicado comigo. Eu dei os documentos para elas. Ainda tem outras famílias que eu falei, eles não acreditavam. A legenda familiar dizia que não, que as obras não tinham sido roubadas. Eu provei, tem o inventário da confiscação nazista, mas agora eu vou provavelmente donar os meus documentos para um museu, para uma biblioteca. Sim. Mas você continua investigando? Porque, por exemplo, a história do Budwig. Sim. A história continua, né? Os Sim. segredos estão todos escondidos, o governo alemão continua escondendo, não dando transparência, porque as obras foram encontradas 2 anos atrás, Sim. só se tornou público porque um jornalista investigativo descobriu. É isso. Além desses, existem várias outras histórias. Os museus suíços Sim. que não abrem os seus museus, os acervos. Então, assim, isso não te estimula a continuar investigando essas novas histórias? Sim, mas é preciso que eu faça outras coisas na minha vida, não? É muito importante, não? Eu escrevo sobre outras coisas e o sistema não te deixa sair. Eu fiquei muito tempo ajudando, falando, e depois é como os filhos, não? Você tem filhos, a partir do momento deixa, não são filhos, não são propriedade, não? O livro é uma coisa assim, mas eu gostaria parcialmente, mas se a gente liga para mim, eu ajudo. Sim, tem gente, por exemplo, do Picasso que eu achei no Rhode Island,
eles têm ligado para mim. Eu comecei a pesquisar, eu achei em 2 dias, porque a experiência conta muito. Eu falei, por exemplo, com a historiadora de arte da coleção Gurlitt, do governo alemão. Quando o governo alemão tira as obras, eles pedem a uma historiadora de pesquisar toda a coleção. Eu via que ela não tinha experiência, mas é assim a vida, não? Sim. Ah, sim, sim. Sim. Como é que foi trabalhar lá? Sim. Eles abriram, não abriram? Não, eu tinha amigos na Rússia, russos. Eles tinham muito acesso às obras. Eu tinha também um amigo, não sei se posso chamar amigo, mas era um conhecido, não? Alemão, de origem russo, era um homem de meios muito influentes e muito flexíveis. Né? Ele me aportou muitos elementos que eu não precisava. Por exemplo, eu tenho os planos dos campos de concentração dos SS. Os mapas de arquitetos. Não? Eu não preciso disso. Mas para mim sei que é muito importante que sejam divulgados. Não? Ele conseguia muitas coisas para mim. Era como um Papai Noel, não? Um Santa Claus. Não? Chegava em Nova York, ligava para mim, eu ia para ver o que ele tinha para mim. Sim. E depois tinham os corresponsais, amigos na Rússia, eles eram arquivistas e historiadores de arte, eles tinham muito acesso. E, por exemplo, eu trabalhei com eles para saber se algumas das obras da Paris tenham terminado, não? Na União Soviética, e algumas tinham. Mas eles permitiram a mim compreender a mentalidade dos soviéticos, dos antigos soviéticos e dos russos de hoje sobre o roubo alemão. Eles consideram que os alemães têm destruído 500.000 monumentos e obras de arte na União Soviética. Eles consideram que as obras que eles têm recuperado são deles. Eles têm dito oficialmente no parlamento, eles têm dito, quando os alemães retornam as obras, nós vamos retornar as suas. Mas eles sabem que as obras têm sido destruídas, não? E isso permitiu-me compreender muito da mentalidade soviética, da mentalidade russa. É razonável. De um modo ou outro, é razonável. Mas, quando termina a guerra, eles ocupam a Europa Central, eles chegam com comissões encarregadas de roubar arte. Todo arte que eles achavam, eles traziam para a União Soviética. Eu falei com uma das senhoras, não, que militar, não, soviética, que é encarregada de trazer as obras. Ela tinha um discurso muito sólido, muito sólido. É muito interessante, muito interessante. Sim. O livro certamente te deu muitas alegrias,
mas também algumas dores de cabeça, alguns problemas. Queria que você me falasse, por exemplo, sobre que você foi processado pela família Wildenstein, que você fala sobre a atuação deles junto aos nazistas, né, durante a guerra, e eu queria saber como que foi esse processo, o que acabou, que fim deu esse processo. Os livros de horas que eu apresentei lá, os livros para orações, são livros que são de Alphonse Kahn, mas eles tinham sido roubados pelos nazistas e depois comprados por uma família de galeristas, de marchands, muito conhecida, Wildenstein. Eu tinha já achado em Nova York, na sua galeria, em Nova York, as obras. E quando eu achei, a família Kahn, em Paris, tem reclamado as obras, dizendo que são nossas, e a família Wildenstein não quis saber nada. E tem intercâmbio de correspondência, e o intercâmbio termina, e vários meses depois, um historiador de arte da Universidade de Princeton tem contatado a família Kahn em Paris para contar a história muito extravagante. Ele tinha ligado a Wildenstein, tinha ligado para ele, que era especialista nos manuscritos, para ver na galeria em Nova York, a valorar a obra, porque a obra ia ser vendida a um marchand de Londres, de Inglaterra. E o historiador de arte tem valorado as obras, as fotos são dele. Mas ele perguntou pelo certificado de propriedade. E o Wildenstein não podia dar um certificado. Ele começou a suspeitar muito, ele começou a pesquisar e descobriu que os livros, o dono originalmente era Kahn. E lá ele não sabia que tinha havido uma correspondência entre Kahn e Wildenstein. Ele contactou Kahn e nós compreendimos, não, que depois da correspondência os Wildensteins queriam vender as obras para complicar, não, as coisas. E 2, 3 meses depois, a família Kahn vai a um processo, a um tribunal em Nova York. Eu morava já em Nova York, e a família Wildenstein, um dia eu recebo um documento onde a família Wildenstein me diz que eles me acusavam de difamação, pediam $1 milhão e a proibição da publicação do livro. E eles moravam em Nova York, eu morava em Nova York, eles tinham apresentado a sua demanda, não? A sua demanda em Paris. Eu compreendi que as leis de Paris são muito mais severas sobre a difamação. Eu compreendi que eles iam fazer o processo lá e depois eles iam divulgar o resultado. Eu liguei para os meus amigos do New York Times e na manhã seguinte tinha notícia no New York Times, em Nova York. Roller Lauder, ele me ajudou muito. Tem um processo de 5 anos, primeira instância, eu ganhei, apelação eu ganhei, e Corte Suprema eu ganhei.
mas tomou 5 anos e $200.000. Na França, os processos são para a posteridade, para a glória, não? Não tem reembolso, ninguém pagou para os $200.000, mas na época, para mim era muito importante defender a minha obra, porque eu podia ser que o tribunal achasse-me culpável de um problema técnico, e não realmente de fundo. Era muito, muito importante me defender. Eu defendi, mas era muito, muito complicado. Eles tinham enviado detetives para mim, para me seguir na minha casa. O detetive, um dia, ele arrivou na minha... Eu vivia em uma pequenina casa de 3, 4 apartamentos, no Village, em Nova York. E depois o detetive ele estava na porta da rua. Eu saí do meu apartamento, eu escutei, saí do meu apartamento, abri a porta, e o detetive começou a perguntar sobre mim. Eu tive a reação de não dizer que era mim, que eu era Héctor Feliciano, mas ele começou a dizer com quem eu morava, se eu pagava o aluguel, porque eu viajava tanto, tudo. Era muito raro, não? Curioso. Eu perguntei, mas você por que quiser falar Héctor Feliciano? Ele me disse, eu sou mensageiro, eu trago uma mensagem para ele, mas não me diz de quem era a pessoa que enviava. Eu continuei a falar com ele, e quando eu falo inglês, eu tenho sotaque espanhol, não? Espanhol. E as pessoas que se ocupam com conserje, os porteiros em Nova York são porto-riqueños ou dominicanos, não? Ele começava a falar comigo, eu começava a me dar conta que não era normal, não? Tudo isso. E eu comecei a desorientar ele, a lhe dizer que eu morava lá, em Nauiqui, etc. E, ao final, ele estava muito contente da informação. Ele me demanda, você é o porteiro? Eu disse, sim, eu sou o porteiro. Sim. E eu fiquei muito contente, não? E era muito raro que ele tinha achado o meu endereço, porque o meu endereço não figurava publicamente. Eu achei depois que a dona da casa onde eu morava antes, ele tinha ido lá e tinha dito que era o mensageiro do meu contador, do meu contábil. Sim? Eu não tinha contábil, não tinha contador, não tinha mensageiro do contador, não? E ela, a dona, tem dito a ele, Héctor Feliciano mora lá, não? Mas eles têm feito muitas outras coisas mais. É muito complicado porque eles acreditam que vão te dar um pouco de temor, não? De medo de começar assim. Certamente eu não quiser passar uma segunda vez, não? Por uma situação assim, mas eu ganhei. É muito importante para mim. Sim, sim. Mais alguma pergunta? Queria só fazer uma última questão. A gente já está com o tempo estourado. Bom, antes queria recomendar de novo que as pessoas lessem esse livro, porque ele é realmente uma leitura, além de ter muita quantidade de informação, de pesquisa, é um livro muito bem escrito, enfim. Mas eu queria perguntar para o Héctor sobre legislação atual. Existem muitos problemas ainda. No caso desse senhor que a gente estava comentando no início, o Gurlitt, que teve
essa coleção encontrada de mais de 1.200 obras, eu estava lendo uma reportagem recente falando que, segundo as leis alemãs, o que não foi reclamado em 30 anos perde a validade. Você não pode reclamar um bem que sumiu há mais de 30 anos. Então, essas obras estão num limbo. Ninguém sabe o que fazer com isso. E você comenta no livro também a questão da Suíça, que tem uma legislação também muito difícil, onde você não pode também reclamar as obras, porque pode-se alegar que elas não foram roubadas de má fé. Eu queria que você falasse sobre essas barreiras que ainda existem e que fazem com que as obras nazistas roubadas ainda sejam protegidas de alguma maneira. Pela a Alemanha tem solucionado o problema nos anos 50. Eles têm feito uns arranjos, não? Com os donos. Eles tinham pagado umas quantidades ínfimas, não? Pelas obras roubadas, com a condição, se um dia eles achavam as obras, eles deviam devolver o dinheiro. Mas, como tu dizes, é certo que não tem prescrição. Não prescrição, tem prescrição. Hoje, no artigo do New York Times, as autoridades da Alemanha têm dito que eles vão levantar a prescrição para essa coleção, para poder começar a fazer uma pesquisa normal e completa durante um ano para saber a origem das obras. Essas obras não todas são roubadas. O pai do dono de hoje era um dos marchands encarregado da purificação, era o termo que utilizava o Hitler, da purificação dos museus alemães. Era a purificação da arte degenerado. E ele, o pai, aparentemente, ele conseguiu trazer algumas dessas obras para ele. Uma vez que os museus tinham desfeito, não? Descartado, sim, deles. O alemão feito também. Sim, agora. Eles têm aceitado a ideia que depois da toma de poder de Hitler em janeiro de 1933, toda venda era ilegal. Toda venda para os judeus era ilegal. Eles consideram que depois de janeiro de 1933 até maio de 1945, todas as vendas são ilegais. De tudo, não é somente arte, mas propriedades, imóveis, sim. E quanto a outra... sim. A Suíça é muito, muito complicada. A Suíça ainda agora não tem aceitado o papel que ela jogou, não? Que ela jogou na guerra. A Suíça é associado da Alemanha até 1943. Ela produzia armamentos, muitos, para o exército alemão. E a partir de 1943 que ela começa a trocar, a mudar.
mas ainda hoje ele não reconhece isso. As leis são muito, muito difíceis, porque é muito difícil provar a má fé. Muito, muito difícil. E também não só é provar a má fé na venda ou na compra, mas quando eu recupero a obra, tem que dar o dinheiro que a outra pessoa pagou. É muito complicado. Tem muitas obras na Suíça que são roubadas, ainda hoje. Alguém mais alguma pergunta? O Hector vai assinar agora os livros, então quem quiser, procure ele aqui fora, a gente vai fazer uma sessão. Eu agradeço muito ao Hector. E é isso. Boa noite a todos. Obrigado.